Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Vede cuidadosamente, vai o barquinho a vagar, e o vento que é o seu motor não o deixa parar. A minha vida é assim também, não vivo no mar, mas vivo a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. A minha vida é assim também, não vivo no mar, mas vivo a vagar. Sou como um barquinho cruzador, mas quem me conduz é o Senhor. Mas quem me conduz é o Senhor. Mas quem me conduz é o Senhor. Que seja o meu e o teu Senhor a nos conduzir. Que possamos parar um pouco com tantas crises, com tantas manias, com tantas vontades de querer brigar, de discutir, de só achar que os nossos direitos foram prejudicados. Vamos começar a buscar as coisas que vêm do alto, da onde Cristo está. Vamos deixar de lado toda a amargura, toda a angústia, todo tipo de palavras e afrontas que nos causam tristezas no coração. Vamos parar e deixar de lado e dar uma pausa e dizer: ei, Senhor, eu me parei, eu me preparei, eu me coloquei para estar nesse momento ouvindo a Tua voz, entendendo e procurando saber os desígnios do Senhor para o meu coração. Isso lembra uma história muito interessante a respeito de um comportamento de um homem que ficou um náufrago e foi parar numa ilha. Nessa ilha tomou todo o cuidado preciso para fazer o melhor. Quando via que ia chover, ele construiu uma casa. Óbvio que com as madeiras, com o material que tinha do naufrágio. Em seguida procurou comida e achou coco, achou outras vegetações e tinha a pesca do mar que era abundante. E começou a viver seus dias. Ele era um náufrago. Como todo náufrago, todo dia procurava do ponto mais alto da ilha ver qualquer sinal de pessoas. E não é que não acontecia nada. E ele orava a Deus porque ele era cristão e sempre dizia: obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor Deus, pela pesca abundante que eu pude comer e pude satisfazer minha necessidade. Obrigado, Senhor Deus, por essa água de coco que tem saciado a minha sede. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teto, porque quando vem qualquer tipo de chuva e tempestade, essa água esse teto me cobre e não me deixa molhar. Sou feliz, mas, Senhor, continuo um náufrago. E ele orava todos os dias. E um dia, quando ele foi procurar o barco novamente no ponto mais alto, no momento do seu retorno, ele prestou atenção e viu o sinal de fumaça enquanto chegava. E não é que a casa dele pegou fogo? Não é que toda aquela construção que ele fez pegou fogo? E ele não tinha como apagar aquelas labaredas? Para ele foi um desastre total, a ponto de ele baixar a cabeça de frente daquele desastre que ele estava vendo e ficar totalmente desorientado, parecendo que nada mais teria valor na sua vida, parecendo que tudo que ele tinha se preparado, construído, olhado, estava agora colocado ali, debaixo de cinza. E ele não conseguia nem mais orar, porque a tristeza de imediato invadiu rapidamente o seu coração e a sua mente não pensava em outra. E se chover? E agora, o que eu vou fazer? Todos os poucos pertences que eu consegui ter nesse período que eu estou aqui, nada mais eu tenho. E ele dormiu porque não tinha mais o que fazer, ao relento. Não tinha mais nada.
No dia seguinte, ele ouviu o barulho de um navio. E esse navio foi se aproximando, e ele viu que estava vindo na direção dele. E ele foi resgatado do seu naufrágio. E enquanto subia ao barco, aquela pergunta veio: mas como vocês descobriram que eu estava nessa ilha? Eles diziam: nós não descobrimos. Você mandou o sinal necessário para que eu pudesse ver. E desse sinal, nós estamos aqui. E agora você não é mais um náufrago. Você é uma pessoa recebida dentro desse navio. Uma pessoa que tem todos os seus direitos de cidadão preservados. Assim é o que nós estamos fazendo esta noite. Nesse exato momento, nós estamos buscando os direitos que o Senhor nos tem preparado. As palavras que parecem que se foram, porque nós somos como um barquinho, que muitas vezes as ondas vêm e nos atropelam. Mas a pregação de hoje diz exatamente assim. Gostaria de ler o tema da pregação. É direito na eternidade, a resposta. O texto base que o Senhor me deu foi João 1:1, que diz exatamente assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Temos aqui uma palavra que deve chocar a muitos, porque nós vamos falar de um tempo onde nada existia, aonde nada se tornava real, aonde nada material do que nós entendemos como material fazia parte. Nós entramos agora na eternidade, no campo aonde nada tinha aparência. Tanto que a criação, como diz no livro dos princípios, em Gênesis 1:1, fala desta forma: no princípio criou Deus os céus e a terra. O criar ali, foi usada a palavra bara. Os ventos de bara estavam ali. O que é o bara? O bara seria a matéria por nascer e a antimatéria que também estava por nascer. Aonde o Senhor, com a sua palavra, usou o verbo. E Jesus lá estava. E o verbo veio e falou aos corações. Falou a todo aquele tempo de quem não entende nada, porque não existíamos. Como eu posso falar de algo que eu não existia? Mas o coração do Senhor se moveu. E a resposta precisava ser dada. Porque o coração de Deus havia se movido. O bara estava ali passeando. E o verbo presente o tempo todo. E veio a manifestação, dizendo: haja a criação. Céus e terras foram formados. Do nada se fez tudo. E Jesus lá estava no princípio, dizendo: Pai, estou contigo. E a resposta veio. A resposta transformou um nada em tudo. A resposta transformou aquilo que não tinha mais aparência, ou melhor, nunca teve aparência, nem sequer imaginávamos o que seria, se tornou forma, tomou forma. E a criatura foi feita. E a criatura vivia o tempo todo com o Senhor. O dia, na viração da tarde, toda a viração da tarde, lá estava o Criador falando com a criatura. E a criatura perguntando, pedindo, fazendo suas perguntas e obtendo respostas. Todas as respostas foram dadas. Ainda assim, a criatura pecou. Ainda assim, a criatura não conseguiu obedecer a uma simples ordem, a uma simples determinação: não faça isto, não coma deste fruto. Ele desobedeceu. Mas veio Jesus, de novo, aqui está em João 1:1. A palavra verdadeira veio, o verbo vivo se manifestou, a sabedoria presente se fez homem, veio em carne. E venceu a morte, venceu a tristeza, venceu a amargura, venceu o desprezo, venceu as palavras contrárias, quando todos diziam: esse não vale nada, é um beberrão que come e um comilão que faz isso ainda na presença de pessoas sem caráter.
de pessoas que não valem nada, prostitutas andam com ele, pessoas doentes e acamados o procuram, pessoas que para a sociedade são escória, lá estão perto dele. E o Senhor recebeu a todos quantos vieram em sua direção. Mas na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue. E neste sangue fez o que nós chamamos de expiação pelo meu pecado e pelo teu pecado. E deu-nos a oportunidade, aos que crerem, de serem chamados, não mais de criaturas, mas agora pela palavra, a resposta é filhos de Deus. E aonde nós deixamos e vivemos as nossas vidas e deixamos qualquer vento de palavras nos levar. Nós permitimos que uma pessoa ligue para nós, que uma pessoa toque na nossa vida com uma simples frase. Nós permitimos que pessoas, sem julgar o que estão falando, são instrumentos e derrubam mais do que edificam. Na eternidade a resposta. E a resposta é dele. A resposta do Senhor é: vinde a mim, todos vós, eu sou um deles, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.